Você falou que é fã deles da história, eu também um pouco mais à distância, porque eu não conheci o Diego, mas talvez muita gente não conheça a história da chegada até o Asas, né? Fala um pouquinho pra gente dessa história da Informan. Aqui na região, muita gente conhece a história, a gente estava falando aqui em off, quantas spin-offs saíram da Informan, quanto vocês tinham uma capacidade técnica absurda, acho que posso falar assim. Sim. Isso é muito bacana. Fala um pouquinho dessa história até a gente chegar no Asas, depois a gente entra nesse outro assunto do Asas. Claro, legal. Eu vou cuidar para ser resumido, porque, claro, eu tenho um verdadeiro carinho, né, pela nossa história, por onde começamos, né? A Informan nasceu, isso foi em 2007 para 2008, já faz um bom tempo. Na época eu era programador, líder de equipe, resolvi que queria empreender. E a empresa que eu trabalhava tinha mais pessoas que acabaram, inclusive, virando sócios depois. Né? Quando eu abri a empresa, eu abri junto com o Piero, que é meu irmão, que é meu sócio até hoje, né? No Asas também. E eu me lembro que, para abrir a empresa, o meu irmão estava arrumando... A gente tem uma casa, que é a casa que minha avó morava na época, que hoje já é falecida. E a parte de baixo da casa era um porão que tinha uma saída assim para uma garagem, né? E o meu irmão tinha, um ano antes, resolvido, vou reformar o porão, deixar um quarto pronto lá, que se um dia eu precisar, a gente usa para alguma coisa. Ele reformou e estava pronto o quarto. Aí quando eu resolvi, com ele, queríamos abrir a empresa, ele, cara, já tem um lugar para fazer o... Boa. Aí, coincidentemente, como as histórias que a gente ouve, né, mais bonitinhas de vários coisas, a gente começou numa garagem mesmo. Sim, e um porão, né? E quando eu resolvi abrir a empresa, foi muito doido, porque a gente tinha se planejado para abrir um ano depois. Ou melhor, para nós trabalharmos lá um ano depois. A gente ia abrir continuando trabalhando, investindo o que a gente recebesse, né, na empresa, que daí dava certo, a gente não tinha dinheiro guardado para abrir a empresa. Sim. E aí um dia, isso era lá, meados de 2007 para 2008, um dia eu estava meditando, né, porque eu fazia muito yoga, coisa bem doida assim, e foi muito louco porque eu apaguei na meditação e acordei 2 horas depois. Caracas. E eu acordei eufórico, uma coisa assim alienígena, com a certeza absoluta que eu conseguia ver assim o futuro da minha vida, que eu tinha que naquela hora sair para minha empresa. Caraca, que louco. E assim, eufórico, sabe? Tipo, 1h da manhã, acordo eufórico, tive que escrever, esquisito assim. Caraca. Aí beleza, né? Escrevi o que eu tinha pensado, lá deitei e dormi. No outro dia eu tava falando com o meu chefe, tava falando com o meu irmão, de manhã, dizendo, cara, a gente vai pagar o salário de um programador. Quanto é que vai ser? Vai ser R$1.200, sei lá. É pouco, né? Era um júnior, né? Por R$1.200 eu vou tocar a empresa. Mas pô, cara, faz o seguinte, eu morava com o meu irmão e com a minha mãe, aí a gente dividia as contas da casa, né? A gente não era de família assim bornada, longe disso. Eu paguei meu segundo grau, por exemplo, trabalhando, pra entender assim o quanto, sim, né? Dependia da gente. Eu disse, Pi, tu paga meu 1/3 na casa e eu não quero salário por 6 meses. Olha só, cara. E aí eu fui tocar a empresa. E a empresa deu receita e lucro do mês 1, 2, 3. Eu já contratei o cara no mês 2. E foi indo. E assim, um mês depois que a gente estava começando a empresa, eu soube que o Vini e o Sardanha estavam querendo... O Sardanha eu nem conhecia, porque o Sardanha morava em Curitiba. Mas eles eram sócios na ideia deles. Eles estavam querendo abrir uma empresa. Já tinham lá uma ideia de fazer um software de RP, que já estavam construindo em casa. Tinha 1, 2 clientes. Eu disse, cara, aí o Vini me disse, pô, eu fiquei com inveja tua, porque eu tava 2 anos querendo abrir empresa, fazendo as coisas, e tava aqui me enrolando, trabalhando. Tu me disse que tava querendo abrir empresa, 2 meses depois tu me disse que tu resolveu sair e abrir empresa. Eu demorei 2 anos e não tava feito. Aí o Vini também resolveu, não, eu vou também. Aí saiu abrir empresa, eu disse, cara, então vamos lá rachar, assim, custo de aluguel não tem, mas a gente racha o cafezinho, a gente racha as bolachas até lá, e temos, né, companhia para trabalhar quem está começando. Já era um coworking. Já era um coworking. Boa. Aí coworking raiz, isso. É isso aí. Aí 2, 3 meses depois, a gente estava vendendo todos os projetos em parceria, fazendo junto. Que massa. Aí a gente, cara, vamos fundir e abrir uma empresa só. Tanto que a ideia nossa era abrir uma empresa que ia chamar Bitcoin, que era de Bittencourt Contesini, sobrenome meio do meu irmão. Eu acho que é do Vini, era Cia Inf, se eu estou bem lembrado. E aí, quando a gente juntou esse cara, tem que criar um nome em comum. Aí nasceu o nome Informan. Que legal. Então, bom, o Vinícius, pra quem não sabe, é Conta Azul, né? Só pra... o CEO da Conta Azul, que tem uma história linda aí também, né? Então, começou assim. E aí a Informan já começou com 4 sócios, sendo que o Sardanha a gente não conhecia tão bem. Então a gente teve todos os desafios de se aprender a ser sócio com pessoas diferentes, né?
E eu acho que esse talvez foi um dos segredos de tudo que a gente vê que nasceu pós-Informan, porque ou a gente aprendia a lidar com gente muito diferente e colaborar, ou não ia dar certo. E a gente conseguiu aprender. Nessa época, esse conceito de fábrica que era que vocês tinham ali também não era tão novo assim, né? Não, não. Só que o que a gente não via na época eram fábricas de software que focassem em tecnologia nova. Via de regra, Entendi. as fábricas de software, todas trabalhavam em fazer software para a DataSul. A gente se negava a fazer. Se alguém viesse, eu quero fazer um software nessa que para a época- DataSul. Não, eu não trabalhava com essa Nessa tecnologia. época, acho que 80% do mercado atendia a DataSul, fato. A gente não fazia, Eu porque estava a lá, gente inclusive, queria nessa trabalhar com época. tecnologia que a gente gostava, não era fazer qualquer coisa. Sim, sim. E deu muito certo. A Informan chegou a vender para a Globo, para a Mastercard. A gente foi o único autorizado a ser terceiro da Mastercard da América Latina. A gente teve que passar por um teste com, Caraca. acho que é Miami, se estou bem lembrado, para conseguir ser um terceirizado deles fazendo software. Então a Informan deu muito certo. E aí, lá da ideia que o Vini e o Sardanha tinham no início, nasceu, a gente construiu dentro de Informan a Conta Azul, que foi o primeiro spin-off. E quando a Conta Azul nasceu dentro de Informan, a gente precisou cobrar os clientes. E para cobrar os clientes dava problema. A gente fez já uma unidadezinha nova, que a gente viu que era algo diferente, que nasceu o Asas, que foi lá em 2010. Aí de 2010 a 2013, né, teve o spin-off de Conta Azul, ficou o Asas como uma unidade, mas a gente estava ferrado tendo que aguentar, fazer a empresa funcionar com a metade dos sócios saindo, então é um desafio bem grande. Aí o Asas ficou em banho-maria, como a gente gosta de dizer. E em 2013, aí a gente captou investimento com o primeiro investidor anjo, ainda na unidade de negócios, dentro de Informan. E eu virei CEO da unidade, deixei de ser CEO da Informan, meu irmão ficou como CEO da Informan, preparando um repasse para os outros sócios que estavam lá ainda, para que eles tocassem o negócio. E aí, um ano depois, em 2014, o Pietro entrou em Informan com os dois pés. E aí eu disse, não, faz o seguinte, você fica como CEO, porque o papel de CEO nesse momento é muito mais relacionamento com investidores, né, direcionamento mais de produto, de negócio, que o meu irmão tem um gênio nisso. E eu vou cuidar da bucha que eu já estou trabalhando, que é, cara, distribuição, marketing. Aí eu fui migrando de área. Praticamente eu assumi todas as áreas da empresa antes de ser CEO, né? E aí no último ano, um ano atrás, a gente viu que a gente estava em outra fase, né? A empresa já com 400 e tantos colaboradores, a gente concluiu o seguinte, agora a gente não é mais uma fase em que o papel de CEO é muito mais em produto e negócio e visão. Esse papel precisa existir, mas a gente tem um papel de cuidar de equipe, time, processos, né, fazer as coisas funcionarem, a maquininha estar azeitada e continuar crescendo cultura do jeito certo. Funcionava porque eu e meu irmão trabalhávamos quase como co-CEOs, né? Mas aí chegou um momento que ele estava ficando bagunçado. Aí a gente concluiu, cara, você fica como Executive Chairman, que é geralmente Chairman não trabalha na empresa, mas o Executive significa que ele é diretor e Chairman ao mesmo tempo, né? E aí o meu irmão ficou como responsável mais por investidores, relacionamento com o Banco Central, parte jurídica, que, imagine, gente, é um banco praticamente, né? Sim, sim. Então tem um ecossistema... Quase que porta pra fora, vamos pensar assim. Exato. E visão de produto, né? Que o meu irmão tem essa capacidade, ele é genial, assim... Enxerga lá na frente, estilo Jobs, que eu gosto de dizer assim, claro, a gente não dá para comparar, são pessoas diferentes, ambientes diferentes e Sim, fato. coisas realizadas diferentes até hoje, né? Mas ele é um visionário, ele consegue enxergar as coisas com muita, muita clareza e com muita facilidade. Legal isso. E a gente sempre trabalhou junto, esse é um outro ponto que todo mundo diz, irmãos trabalhando junto, geralmente dá ruim, né? Difícil, né? Mas a gente trabalhou junto desde de primeiro emprego. Então a gente aprendeu a trabalhar juntos, trabalhando para outras pessoas, sem sermos sócios, né? Sim.